É. Muito bem, vamos aproveitar esse ponto que você falou aí de para onde que vai, né, o mercado com a tecnologia, com a inteligência artificial. O que que você já poderia pontuar aí? Alguns setores da academia, você já falou algumas coisas aí, mas você pode falar melhor, que realmente em pouco tempo, por aí até 2 anos no máximo, a inteligência artificial já vai estar praticamente dominando, né, cada um desses setores nas academias. Eu quero supor, quero entender que não vai tirar o professor de cena, mas o que a inteligência artificial vai poder ajudar nas academias, no mercado? O fã, se eu falar para você que não vai tirar pessoas, eu vou estar mentindo, até porque a McKinsey já falou que até 2030, Quem falou? 800, McKinsey é Hum, uma consultoria, né? E ela já disse 800 milhões de empregos serão perdidos por conta da inteligência artificial. No entanto, a própria McKinsey também fala dos trilhões que serão gerados, né? E que serão criados novos empregos, coisas que ainda não se sabe. Vou te dar um exemplo. Você perguntou para que caminho nós vamos, né? Nós estamos naquele mesmo momento, lá atrás, 10, 15 anos atrás, quando começaram a aparecer os aplicativos. E se eu for mais ainda, para trás, quando começaram a aparecer os sites. Não sei se você lembra, mas quando a gente queria criar um site, era uma fortuna, tinha hum, que hospedar onde o cara que era o programador queria que a gente hospedasse. Ele era o dono do site, isso aconteceu comigo. Depois que o cara falou assim, ó, eu não vou mais trabalhar com isso, eu perdi o site. Tive hum. que construir tudo de novo. Aí veio o quê? O Wix. Ah, faça você mesmo, coisa e tal. Ou então aqueles caras fazendo super baratinho, quando você ia ver, você não tinha um site, né? Porque o meu site ele tinha banco de dados, tinha um monte de coisa que exigia um programador. Esses baratinhos era só aquela fachadinha, tipo o que eles chamam hoje de uma landing page bem vagabundinha, porque muita landing page já tem banco de dados também. Depois vieram o quê? Os aplicativos. Os aplicativos, ai, todo mundo queria aplicativo, ninguém sabia, porque eu quero, porque eu faço, aconteça. Aí os aplicativos, a mesma coisa. Veio todo aquele, usa a minha plataforma, ela é baratinha, usa o aplicativo que não tinha utilidade nenhuma, quebrava, não funcionava e coisa e tal. E hoje, com a IA, a gente também tá, porque toda vez que surge uma tecnologia nova, tem um monte de gente que não sabe nada. Né? Por isso que eu fui estudar, fiz mais de 20 cursos para entender, não para ser uma técnica, para entender, para saber contratar e para saber, para não ser feita de besta, como das outras vezes a gente era. Por exemplo, no site, fui feita de besta, não sabia o que era, até que eu fui aprendendo o que era o back-end, o front-end, tudo isso a gente aprende banco de dados. Aí você fala, não, peraí, agora ninguém mais faz de besta. Seu site tem banco de dados? Não, não tem, por isso que ele é barato. O cara é o banco de dados. Seu aplicativo roda no iOS, no Apple e no outro? Não, por isso que ele é barato. Ele não roda, ele não tem plataforma. Então hoje nós temos o quê? Um monte de gente falando que o bot é uma inteligência artificial, quando é mentira, é uma IA que você vai lá e programa baratinha, não tem nada clica um, clica dois, isso aqui é bot de 10 anos atrás, não tem nada a ver de IA, não tem banco de dados, não tem registro, e ela só põe clica um, clica dois. Aí agora a gente avançou um pouquinho mais para esse monte de gente que está vendendo ChatGPT, Gemini, dizendo que aquilo é um vendedor. Não, é um genérico igual aos aplicativos. Todo mundo tem, todo mundo fuça, você sobe essas informações lá, todo mundo tem acesso e ela responde o que ela bem entender. Se você falar assim, se eu der uma pirueta, eu perco o abdômen, ela vai responder que sim. Então, não são personalizados. Aí nós entramos na era, você começou a ficar esperto. Você falou, não, peraí, deixa eu entender o que é esse aplicativo, o que eu preciso. Aí você começou a contratar gente que entendia, programador, e até que saiu os excelentes aplicativos que a gente tem hoje aí que funcionam super bem. A IA vai para o mesmo caminho dentro das academias, como você está solicitando, e provavelmente ela deve entrar para fazer toda essa parte de atendimento, vendas, suporte financeiro, indicação de horário e coisa e tal. Então, Só que então só pontuando, dando umas pontuadas. Você acredita que provavelmente recepcionistas e vendedores
vão sair do cenário mais rápido do que os professores de ponta? Onde é que você acha que a IA vai entrar, onde o professor vai poder ser substituído? Eu consigo ver a recepcionista e a vendedora rapidamente, nesse processo aí, ser substituído, ou ser muito diminuída. Vai ficar uma lá, quem sabe, só para dar um outro suporte. Mas o professor, você também acha que ele vai ter uma IA lá dando aula para todo mundo? Você acha que o humano vai se contentar em ter aula com uma IA? Fofão, a inteligência artificial, ela não tem esse objetivo, pelo menos não da minha parte. Quando eu implanto uma inteligência artificial numa empresa, qualquer, seja academia ou outra, ela é personalizada. Então, exige toda uma consultoria da minha parte, de levantar manuais, processos. Então, ela é personalizada para aquele cliente. Não é simplesmente um linkzinho que eu coloco lá no chat GPT que responde qualquer coisa. Não. Aquilo por quê? Porque pode dar processo, ela pode, que nem agora teve uma inteligência artificial que o moleque perguntou, eu devo me matar? Ela falou, se mata. Por quê? Porque ela é cartesiana e, de acordo com o que você coloca lá, ela é programada para responder. Nem que ela tenha que mentir. Ela leva vantagem, ela te induz, ela mente. Isso não sou eu que estou falando, já está comprovado. Então, quando você personaliza a IA, vou responder já o que você quis falar, você tem ali uma mão de obra que trabalha 24 horas, 7 vezes por semana. Quem não quer isso, né? Só que isso tudo demanda um ser humano acompanhando. Porque, por exemplo, essas IAs que estão por aí, que todo mundo chama de IA, mas que não passa de um botzinho vagabundo vinculado a uma plataforma de inteligência artificial, ela pode responder qualquer coisa, inclusive passar treino, dieta, ela faz um monte de absurdo. Quando você implanta uma dessas, você precisa ter, por exemplo, um gestor, alguém ali, né, ou o seu melhor vendedor, alguém monitorando o que está acontecendo. Porque a IA te atende imediatamente, mas você tem que ir lá ver o que ela está conversando, se está certo, se você precisa intervir. Por quê? Por mais que a gente tente prever todo tipo de diálogo, a IA ela tem que ser também cerceada. Olha, isso aqui, quando você não souber, você não vai responder. E aí ela vai querer falar com o humano, com alguém. Então tá, vou te transferir porque isso eu não tenho resposta. Então isso é o que a gente chama, de fato, de inteligência artificial, que usa de assistentes, então assistente de vendas, assistente de treinamento, assistente de marketing, enfim, que a IA, ela foi treinada responsavelmente para isso. Então, isso sim é uma inteligência artificial que ela vai crescendo, vai evoluindo. Óbvio que se eu tinha 20 vendedores, eu não vou ter mais os 20 vendedores. Provavelmente, eu vou pegar, sei lá, 3, 4 que são muito bons e vou colocar esses caras como gestores desses painéis, por exemplo. Então, eles vão ter que ser treinados, são treinados por mim, para interpretar o que a IA faz, entender a lógica, e ele continua trabalhando. Às vezes pode até trabalhar da casa dele. Olha que confortável. Então surge uma nova função, que é o cara que tem controle de painéis dos dados, né, dos dados da academia. E dentro desses dados, ele também tem que propor ações. Que a IA não vai falar assim, nossa, puxa, fofão, esse cara aqui não se matriculou. Ela não sabe, precisa de um humano que vai lá e fala assim, olha, eu quero fazer uma ação de marketing para todas essas pessoas que, por alguma razão, vieram fazer aula experimental e não se matricularam. Então, você tem um gestor ali cuidando daquela academia por um determinado horário. Então, por exemplo, se a academia é 24 horas, ela vai ter que ter 2, 3 gestores. Se ela tem, vamos supor, 10 unidades, ela não vai precisar ter 10 gerentes, vai diminuir o número de gerentes. Mas ela vai ter, por exemplo, um gestor cuidando de 5 unidades. Mas ele vai trabalhar um certo horário, depois vai ter um outro, vai ter um outro. Qual é a vantagem? Se esses caras são os melhores, em vez de ele ganhar o que ele ganhava numa unidade, ele vai ganhar muito melhor para cuidar de 5 unidades, ou para ele fazer esse trabalho. Né? Assim a gente espera que os gestores tenham essa visão. Olha, né? assim eu oriento os meus clientes. Por quê? Se isso não ocorrer, a IA vai ser um fiasco. Porque aí você tem o vendedor queimando a IA, você tem o gerente queimando a IA e falando para o aluno, olha, não entra pelo WhatsApp nem redes sociais, porque senão eu vou perder meu emprego.
Então vai ficar aquela briga nós contra eles. E sabe que o cliente tem força de boicotar, né? Uhum. Mas algumas academias que eu já implantei, o que acontece? Você vê, você está ali, né, testando, olha, não vamos fazer toda a venda, por exemplo, vamos deixar a parte de contrato para a vendedora. Aí a vendedora está lá não fazendo nada, que a gente sabe que está não fazendo nada, eu estou aqui olhando o painel com 10 clientes esperando atendimento. Aí eu chamo o gestor e falo, escuta, tem fila aí na porta fazendo matrícula? Não, o que ela está fazendo? Nada. Ela já recebeu a notificação que tem gente esperando, aí atendeu em 10 segundos e ela não atende. Por quê? Entendeu? Então aí o Uhum. dono olha o negócio desse e fala assim para mim, Marinês, faz o processo completo. A IA fecha o contrato, agenda a aula, manda para o professor, manda para o personal. Eu vou tirar a intermediação da vendedora. Agora, provavelmente ela deixa de ser vendedora e vai trabalhar como recepcionista só. Não sei como vai ser a remuneração, isso é o próximo passo.